Oi, Nando, boa noite. Boa noite, Marcelo. Oi, Ricardo, tudo bem? Obrigada. Oi, Beth, saudades, querida. Tudo bom? Obrigada, filho. Só me fala se dá para ouvir bem, por favor, antes de começar, assim eu já vou preparando aqui o som. Tá bom? Ah, legal, obrigada. Queria colocar uma musiquinha, mas não estou conseguindo. Vamos ver se eu consigo até começar. Mas já está quase em cima da hora, né? Oi, Débora. Beijo para você também. Oi, Maiara. Oi, Clau. Tô vendo que tá aqui. Vou esperar mais um minutinho para a gente já poder começar, tá bom? Obrigada, Assunção. Opa, deixa eu desligar. Vão fazendo as vibrações aí. Se alguém quiser pegar a aguinha para depois fluidificar, né? Porque a palestra, ela é como se fosse ao vivo, né? Então a aguinha também vai ser fluidificada, a espiritualidade já está aqui presente, nos auxiliando, né? Então a gente já está recebendo essa energização dos amigos da espiritualidade, tá bom? Se quiserem pegar a aguinha, fique à vontade. Só vou esperar mais um minutinho, tá bom? Eu queria pôr uma musiquinha, mas não consegui. Vou esperar um minutinho, já são 8 horas. Boa noite, Maria. Boa noite, Renata. Boa noite, Dona Herodetes, querida.
Saudades. Oi, dona Cida, boa noite. Boa noite, Lilian. Oi, boa noite, Cláudio. Boa noite, Tânia. Vou esperar só mais um minutinho. 8:02 a gente começa, tá bom? O som tá bom? Tudo certo? Tá, obrigada. É isso aí. Obrigada, Débora. É isso aí. Deixa eu ajeitar melhor aqui. Então tá bom. Então vamos começar, gente, que já deu horário, senão a gente ultrapassa muito e não dá tempo. Então vamos lá, pessoal. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos elevando nossos pensamentos ao alto. Imaginando Jesus entrando em nossas casas, trazendo a sua luz, a sua paz, envolvendo a cada um de nós com o seu amor. Que possamos então abrir as nossas mentes, os nossos corações, para receber o nosso Mestre, para receber os nossos anjos guardiões, essa corrente amiga da espiritualidade que envolva a todos nós com sua luz, com seu amor, para que possamos fazer dessa palestra um momento de aprendizado, um momento de elevação, um momento de conexão, para que possamos assim receber toda essa paz e esse amor, que com certeza Jesus está nos envolvendo. Que possamos então, para começar, vamos fazer a prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada pela presença de todos. Vou começar aqui fazendo uns questionamentos para vocês. Quem aqui já tem ou já teve algum vício? Eu não estou vendo a carinha de vocês, né? Mas quem será? Pode ser que a maioria está falando, não, nunca tive um vício, não tive, né? Não sei. Mas será que a gente não tem aquela coisa que a gente já gostou muito de fazer, ou que gosta de fazer? Quem será? Não estou vendo, mas quem não gosta de saber uma fofoquinha de um amigo, uma fofoquinha da família, né? Quem não gosta de saber alguma coisa que está acontecendo lá na casa do vizinho, né? Todo mundo gosta de saber, né? Alguma coisa nesse sentido. Ou então, quem já não roeu unha algum dia, né? E olha que roer unha é um muito perigoso, né? É um vício muito perigoso. Eu tenho um amigo que pegou Covid roendo unha, né? Então, é um vício perigoso. Quem já não comeu demais pela ansiedade em saber alguma notícia, esperando algum resultado de algum exame, de uma prova, ou vai passar por alguma prova, saber
resultado, ou vai passar por uma entrevista, alguma coisa assim. Quem nunca, né? Quem nunca não comeu demais ou bebeu alguma coisa querendo relaxar, né? Quem nunca? Então, são coisas que nos parecem bobeira, mas são pequenos vícios sim, né? Quem não gosta de beber um aperitivo antes de comer, né? Ou então, se virar isso um hábito de todos os dias, já se torna um vício, não é mesmo? Minha avó, né, já falecida, ela falava assim, que todo dia ela bebia um aperitivinho antes do almoço e ela falava que era para matar os bichos, que era para matar os bichos, que era muito bom. Mas já era um hábito dela, né? E era um hábito de beber aquela bebidinha, né? Aquele golinho de pinga todo dia. Era um hábito, não sei se era bom ou ruim, mas era uma bebida. Então, muitos falam que é para abrir o apetite, mas não é uma coisa boa, é uma bebida, né? Então, muitos fazem isso na frente das crianças. Então, não é uma coisa muito legal, né? Então, muitos compra coisas assim exageradas, né? Tem uma amiga aqui falando que é consumista. Sim, tem muitos que gastam salário comprando coisas. Tem gente que tem paixão por carro, por exemplo, né? Tem paixão por comprar roupas, por sapatos. Tem gente que tem coleções de sapatos, né? Tem gente que tem paixão pelos filhos. E isso daí também é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, vamos fazer primeiro, definir o que é vício e o que é paixão, para a gente entender se é uma coisa boa ou não. Então, se a gente pegar o dicionário e for definir o que é vício, no dicionário nós temos assim, ó, que é uma imperfeição grave, é uma disposição natural para praticar o mal e cometer ações contrárias à moral. É uma conduta superficial, prejudicial ou censurável, capaz de realizar algo indecoroso, nocivo ou censurável. Quer dizer, que não é uma coisa legal, né? Já, se a gente for ver pelo lado da medicina, né? O vício já tem uma outra definição, que significa que você teria uma tendência ou hábito que prejudica o corpo ou a mente. Já é uma coisa que prejudica ao corpo, né? Não é uma coisa assim que é só indecoroso, né? Ou censurável, não. Ele já tem a definição de prejudicar o corpo ou a mente, né? E já está ligado também a uma dependência orgânica, psicossocial ou mista, né? E já dentro da doutrina espírita, já numa visão espiritual, a gente já tem uma visão mais ampla, abrangente disso daí, que seria, o vício seria aquisições do espírito, suas más tendências resultantes de experiências infelizes vivenciadas pelo ser humano, né, na passagem dele pela Terra, né, quando o espírito passa pela Terra, na existência atual ou em vidas passadas, e sempre decorrentes do seu nível de evolução moral e intelectual. Quer dizer, que pelo Espiritismo, além de fazer mal para o corpo e ser uma conduta não tão boa, né? Ele já é de outras passagens, né? É mais abrangente, é uma experiência infeliz. Quer dizer que é uma coisa que já vem de outras existências, não só de agora, né? E também
depende da evolução do espírito, essa tendência aí, né? E a paixão, né? Como falamos também da paixão por carro, paixão por compras, paixão por sapato, paixão por roupas, paixão por um filho, é uma coisa, né? No Livro dos Espíritos, na questão 907, o Allan Kardec questionou aos espíritos o que seria paixão. Porque paixão, a gente poderia falar que era um excesso de amor. Será que está errado a gente amar demais? Aí os espíritos responderam, apaixonar-se é uma coisa boa, né? Se você tem uma paixão, é uma coisa boa, mas o excesso é que não é bom. Quer dizer, tudo que é exagerado, é usar em excesso, aí já passa a ser uma coisa que não é tão boa, porque você está utilizando um bom sentimento exageradamente. Por exemplo, se você amar um filho, amar uma coisa, é bacana, é muito bom. Agora, se você tem isso como uma paixão exagerada, você é apaixonada por seu marido e com isso traz um sentimento de ciúme, de exagerado, de você é louca por ele, aí já é prejudicial, já traz uma consequência prejudicial para você mesmo e para os outros, já é uma convivência que não é saudável, já é um sentimento que já não é saudável. Então, às vezes a gente não percebe que a gente tem esse tipo de sentimento ou esse tipo de hábito. Às vezes a gente é um hábito tão... hábito, né? Que a gente não percebe, é tão normal na vida da gente que a gente não percebe que é um vício. Que é uma coisa que está nos fazendo mal ou que vai nos fazer mal ao futuro. Então eu vou dar alguns exemplos, né, que a gente costuma ver nos outros, mas que a gente não vê na gente mesmo, né? Então, ó, a gente costuma ver nos outros o alcoolismo, o uso de drogas, os jogos, né, um vício de jogos, o uso de medicamentos, o cigarro, o trabalho exagerado, né, o workaholic, né, trabalhar demais, é um vício, né, exagerado de um trabalho. As compras em excesso, né, que nem ela falou, o consumismo é um vício. É aquela pessoa que rouba, né, às vezes é o cleptomaníaco, não roubar por intenção ruim, mas aquele que faz por vício, roubar pequenas coisas, vai no supermercado e rouba uma balinha, rouba uma coisinha, por vício, simplesmente por vício, né? O sexo em exagero, mal utilizado, né? Quando aquilo passa a ser exagerado, é um vício. E às vezes a pessoa não se dá conta que isso é um hábito nocivo, acha que é normal, é ter prazer, né? Então, e se a gente for no aspecto mais moral, né? Nos vícios morais, já pegando a parte mais espiritual da coisa, os vícios morais, que é a maledicência, a fofoca, né? Quem não gosta de uma fofoquinha e acha que seja normal falar mal dos outros, né? Como se fosse assim, é normal, é normal. Não, mas não é. Quando prejudica alguém, quando passa a prejudicar alguém, isso não é uma coisa legal. Isso daí já passa a ser um vício. Falar uma coisinha ou comentar, fazer um comentário é normal. Mas quando isso passa a se tornar prejudicial, quando eu envolvo outra pessoa e passa a ser uma maledicência, ou seja, a prejudicar o outro, aí já não é nem vício, já é uma conduta errada, né? O egoísmo, o desprezo, a avareza, né? Aquele que guarda muito dinheiro, isso também é um vício, né? Guardar muito dinheiro,
né? Ser mesquinho, é um vício moral. O ciúme, exagero, né? A gula, né? Comer demais, é um vício. O bullying, né? Ou o próprio bulimismo, comer e pôr para fora, né? Isso é um vício. Roer unhas, como eu falei, que pode até prejudicar e trazer doenças, né? Nessa época aqui, a gente está prejudicando o nosso corpo. Então, tudo isso que eu estou citando, e se estiver incorporado ao nosso modo de viver, isso está incorporado no nosso cotidiano, e é um hábito. Só que se é exagerado, é um hábito nocivo, e aí é um vício. E aí, só que quando a gente não dá conta que isso é um vício, e pode estar fazendo mal para a gente, né? E isso, se a gente entender que isso está nos prejudicando, porque a gente não percebe. Se a gente perguntar, por exemplo, para alguém que bebe, por que ele bebe, ele vai falar assim, eu bebo porque me dá prazer, eu bebo porque eu me sinto mais desinibido, eu fico mais alegre, mais à vontade, por isso que eu bebo, né? Porque eu me sinto mais à vontade, eu fico mais corajoso. Então, o que eu estou fazendo? Quando eu estou fazendo isso, eu estou substituindo um sentimento, eu estou utilizando esse hábito para substituir um sentimento que está faltando em mim. Entendeu? Quando a gente passa a substituir um sentimento que está faltando por um vício, isso que é o ruim. Os vícios, essas coisas todas que eu citei aqui, provavelmente eles estão substituindo alguma carência, algum sentimento que está faltando na gente, ou algum conflito que a gente tem dentro de nós, alguma fuga que eu estou fazendo de dentro de mim mesmo, né? Alguma coisa que eu sinto, mas não quero assumir que eu estou sentindo. E aí eu passo a utilizar desse vício como apoio moral a esse sentimento que eu quero esconder. Eu não sei se vocês estão entendendo, né? Então, por exemplo, está bem claro agora, nessa época de pandemia, que a gente está sentindo, está vindo à tona muitos sentimentos, principalmente a angústia, está vindo a ansiedade, está vindo muito à tona esse tipo de sentimento, não está? Porque a gente está se sentindo assim preso, está se sentindo angustiado, que a gente não sabe se a gente sair vou pegar o vírus. Se eu for em algum lugar eu vou estar em contato com alguém que teve. Isso está trazendo muitas coisas ruins para nós, né? Então a gente em casa, eu estou bebendo demais, né? As pessoas estão bebendo demais, a gente sabe disso. A minha nora, ela trabalha com importação de bebidas e ela está falando que está batendo muito recorde, está batendo as metas de venda de bebidas, está sendo exagerado, está batendo recorde de bebidas. Por quê? Porque as pessoas estão bebendo demais, por causa da ansiedade, por causa dessa angústia de ficar em casa, né? Então as pessoas estão comendo demais. As pessoas estão reclamando que estão engordando, tudo, mas por que isso? Porque a gente está com esse sentimento de estar em casa e não saber o que fazer, está angustiado, está ansioso, né? Por toda essa situação. A gente está brigando com os familiares, a gente está reclamando da situação demais. Então, a gente está em desequilíbrio, está num tumulto emocional. Os nossos sentimentos estão assim em tumulto, né?
Então, tudo isso, a gente está fugindo da doença, mas a gente está ficando doente. Né? Então, é um sentimento muito contraditório de fugir da doença, mas estamos ficando doentes. Mas, ao mesmo tempo, é a oportunidade de a gente estar pondo trazer à tona esses sentimentos. A gente está trazendo para fora essas coisas que estavam guardadas dentro da gente, que a gente não estava se dando conta que tinha. A gente está tendo esse contato maior, estamos sendo obrigados, querendo ou não, nós estamos sendo obrigados a ter esse contato mais íntimo conosco mesmo. Então, olha só que interessante. Então, aquilo que a gente julgava de errado numa pessoa que bebia, por exemplo, que a gente julgava, aquela pessoa é bêbada, aquela pessoa é um jogador, aquela pessoa fuma, aquela pessoa bebe. Poxa vida, a gente está sujeito a fazer isso hoje, né? Então, aquele orgulho que a gente tinha em falar, eu sou certa, eu não bebo, eu não faço nada, puxa, eu posso agora estar sujeita a fazer tudo isso. Por quê? Porque está vindo à tona esses sentimentos. Coisas que eu podia estar escondendo, eu posso estar transparecendo. Óbvio que eu não... eu posso não estar recorrendo à bebida, posso não recorrer a fumo, a coisas que eu realmente não está em mim fazer. Mas eu posso, com certeza, estar utilizando da comida, posso estar utilizando da minha chatice, eu posso estar implicando da minha falta de paciência, eu posso estar mais implicante, então eu posso estar pondo à tona a minha arrogância, eu posso estar colocando à tona coisas que eu não colocava. E agora estou fazendo transparecer, né? Então, esses hábitos que eu não tinha, eu posso passar a ter. Então, é para ver como a gente está vulnerável. Então, essas verdades que a gente não estava enxergando ou não queria enxergar, a gente está tendo contato com elas. Essas verdades que a gente não queria colocar, né? Transparecer, né? E a gente agora está em contato com a família, mais tempo com a família. Então, é a oportunidade da gente resgatar muitas coisas em nós e com as nossas famílias. Esse é o lado bom. Esse é o lado muito bom, né? Da gente de ver, de trazer não só os hábitos ruins, mas hábitos bons também. Então, por quê? Porque esse contato com as famílias, principalmente quem tem filhos, olha a oportunidade que Deus está nos dando de educar melhor os nossos filhos. Por quê? Porque a gente estava largando muitas vezes as crianças nas escolas e estava deixando a cargo dos professores, dos educadores, essa parte de educar. E a gente substituía muitas vezes por coisas materiais, e a nossa falta de tempo estava deixando com que a gente só desse coisas materiais para os filhos, né? E não desse essa educação. E muitas vezes a gente só tinha contato com eles aonde? Na hora de festa, na hora da comida, e a gente mostrava o quê? Aí a gente bebia, ou fumava, ou levava eles para comprar, né? Comprar.
Então, eram esses hábitos ruins que a gente estava demonstrando para eles e não estava levando para eles a verdadeira educação moral, né? E que agora a gente está tendo essa oportunidade de trazer. Porque muitas vezes, né, nós que aqui a maioria frequenta o centro espírita, né, os centros ou igrejas que seja, onde for, e muitas vezes as crianças não queriam ir, e a gente falava, tudo bem, eles estão cansados, ia na escola, não levava, mas era uma coisa que a gente deixava de lado. Mas olha a importância de trazer a educação moral, né, de levar a educação religiosa para os filhos. Por quê? Porque essa sementinha do bem que a gente planta neles é que vai levar isso para a vida inteira. Pode ser que eles não quisessem ir, mas a gente tem a obrigação, a missão dos pais é dar essa educação para os filhos, sim. Porque um viciado de amanhã pode ser que seja uma negligência, uma falta de atenção, né? Uma carência que a criança não teve hoje. Então, um viciado de amanhã pode ser uma falta de carinho, de amor que o pai não está dando hoje. Então, hoje nós estamos tendo essa oportunidade de dar amor, de dar atenção, de dar carinho, de trazer Jesus para dentro dos nossos lares através do Evangelho, através de uma boa leitura, de bons hábitos, de refletir o que nós estamos fazendo. Olha a oportunidade de termos essa reflexão, de fazermos isso, né? De não só levar as coisas materiais, mas também essa educação moral, não deixar só nas mãos de professores, mas sim de darmos esse amor, a atenção, o carinho, né? Claro que quando chegar na adolescência, eles vão ter o livre-arbítrio, como nós também temos o livre-arbítrio de fazermos o que quisermos das nossas vidas, né? De buscarmos o que quisermos, né? Mas nós vamos ter plantado a nossa sementinha, né? E eles vão fazer o que quiserem, né? Mas quando cabe a nós fazermos a nossa parte, né? E ensinarmos a eles, como a nós também, vigiarmos, como Jesus nos ensinou, orarmos e vigiarmos as nossas ações, né? Temos o livre-arbítrio, como eu falei, mas cabe a nós vigiarmos as nossas ações, fazemos as nossas orações. E como Jesus mesmo nos ensinou no Pai Nosso, temos a parte que ele não fala assim para nós, não nos deixeis cair em tentações. O que é isso? O que significa não cairmos nas tentações no Pai Nosso? É justamente da gente olhar para a gente ter o cuidado de não cairmos, temos a vigilância de não cairmos nos vícios, nesses maus hábitos, né? Tem uma pesquisa, né, quando eu estava estudando aqui, tem uma palestrante muito boa, que ela é psiquiatra, ela chama Anete Guimarães, que ela tem uma palestra sobre as tentações, né? E ela, sobre desejos e tentações. E ela fez, falando sobre isso, tem uma pesquisa que ela cita, de um pesquisador americano que chama-se Walter Mitchell, que ele estudou 64 anos, ele fez uma pesquisa chamada Pesquisa dos Marshmallows, ele disse, né? E do que se trata essa pesquisa? Ele pegou um grupo de crianças e levou numa sala. E ele pegou essas crianças e colocou uma mesa, né? Só tinha nessa mesa uns doces, que era justamente os doces que os americanos gostam, que eram os marshmallows. E ele falou assim para essas crianças, olha,
eu vou deixar aqui esses marshmallows e é seus, vocês podem comer. Mas é o seguinte, eu vou deixar aqui. Se vocês não comerem, eu vou sair. Se vocês não comerem, quando eu voltar, vocês podem comer 2. Eu vou dar o dobro para vocês, tá bom? Então, assim, se vocês comerem, é só esse daqui, vocês vão comer 1. Mas se vocês não comerem, quando eu voltar, eu vou dar 2 para vocês, tá bom? Então, o que vocês acham que aconteceu? A maioria, 80% das crianças, são crianças, a maioria, 80%, comeu o marshmallow na hora. Mas algumas das crianças não comeram esses marshmallows, esses doces, né? Então, o que aconteceu? Uma das crianças mordia a trancinha, o outro foi lá e lambeu só o docinho, o outro foi lá, só cheirou, o outro ficou andando na sala, rodando para não comer o doce, ficou olhando para o chão para não comer. Quer dizer, esses que não comeram tiveram uma fuga aí de não comer o doce. E depois de um tempo, a pessoa voltou, né? E deu realmente para aqueles que não conseguiram não comer, né, o doce, ele deu realmente doce. Então, as crianças comeram os 2 doces. E passado um tempo, né, essas crianças foram estudadas, né, esse grupo de crianças cresceram e foram estudadas por 50 anos. Né? Tanto que esse pesquisador, ele até faleceu e a pesquisa foi continuada pela filha dele. E ele foi estudado o comportamento dessas crianças, já adultos, estudados até por 50 anos. E o que eles observaram? Que no período escolar, essas crianças que resistiram à tentação de não comer o doce, eles tiveram um desenvolvimento muito melhor na escola, eles tiveram um coeficiente de inteligência superior, eles tiveram casamentos mais estáveis, eles tiveram posições melhores profissionalmente, né? Quer dizer, eles tiveram uma vida muito melhor, né? Se desenvolveram muito melhor por não terem caído em tentações. Então, quer dizer o quê? Que Jesus estava certo quando ele falou que a gente não devia cair em tentações, não é? O que significa isso, então, não cair em tentações? Quer dizer que o nosso cérebro, quando a gente não cai em tentações, quer dizer, a gente não se deixa envolver em vícios, quando a gente é tenaz, né, resignado nas nossas ações, nas nossas atitudes, quando a gente não se deixa envolver por coisas erradas, quando a gente tem uma vontade de querer fazer coisas boas, né? Quando a gente se esforça para isso, que é um processo de educação, né? A gente se esforça, é um processo de educação, a gente tem um processo muito melhor no nosso desenvolvimento. A gente se torna pessoas melhores. Então, Jesus estava certo. Quando a gente faz a nossa oração e a gente é vigilante nas nossas atitudes, nos nossos atos, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, a gente tem um processo muito melhor, a gente tem uma vida muito melhor, muito mais estável. A gente se torna pessoas mais equilibradas, tá certo? Então, o que a gente observa, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar isso em nós. A gente tem que trabalhar. Então, a gente, no nosso cotidiano, essa vigilância, esse querer, esse esforço em sermos melhores, está justamente nos ensinamentos de Jesus, né?
nos ensinamentos de Jesus. E não é só Jesus. Santo Agostinho vem ser o nosso modelo também. No Livro dos Espíritos, na questão 919, Santo Agostinho, que foi o santo dos católicos, né? Ele vem dar um depoimento nessa questão, porque Santo Agostinho, quem que ele foi, né? Santo Agostinho, ele foi ele era professor, né? Antes de se tornar santo, ele era uma pessoa que não acreditava em Deus. Ele não acreditava, então ele era uma pessoa dos vícios da época, ele era uma pessoa que não tinha religião, ele era dado às coisas do mundo, né? Uma pessoa do mundo, aproveitava as coisas do mundo. Só que aí ele gostava de ler as cartas de Paulo, né? De Paulo, as cartas aos Romanos, aos Tessalonicenses, todas aquelas cartas. E uma carta lhe chamou muito a atenção. E a partir da leitura daquela carta, ele fez a transformação dele. E ele começou a reparar que ele podia se tornar melhor. E aí ele começou a reforma dele. E é isso que no Livro dos Espíritos ele dá o caminho que ele trilhou, né, para conseguir fazer essa mudança nele e se tornar uma pessoa melhor. E ele dizia que a gente tem que se observar. E é numa observação, e ele não fez essa transformação assim repentina, como essas crianças também, que foram 50 anos assim de pesquisa. Então, essas tentações em que a gente não tem que cair, não é uma mudança de um dia para o outro, que a gente vai mudar um hábito que a gente adquiriu em vidas passadas. É no dia a dia, é no passo a passo, é na vigilância constante, é no dia, não é assim, numa hora para outra. Você veja assim, não é de uma hora para outra que eu vou falar, vou parar de comer chocolate. A gente consegue parar de fazer isso? Vocês imaginam se uma pessoa que que bebe, né, ou que fuma, ela para de beber ou de fumar de um dia para o outro? Jamais, não consegue, né? Nos alcoólatras anônimos, ou no AA, ou no NA, ou nos drogados, não é isso. Primeiro, a gente tem que aceitar que a gente tem isso na gente, que a gente tem essa dificuldade, que a gente tem um sentimento que não é uma conduta que não é legal. Isso é o primeiro passo, aceitar que a gente tem o medo, que a gente tem a angústia, que a gente tem a não aceitação, que a gente tem a baixa estima, que a gente não tem uma carência, que a gente não é aceito. A gente tem que primeiro aceitar isso na gente, né? Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade em que a gente é muito cobrado, né? A gente se compara a toda hora, a gente é cobrado. E a gente se cobra muito, né? A gente quer perfeição da gente. Só que a gente não vai mudar de uma hora para outra, a gente não vai melhorar de uma hora para outra. E a gente não pode se culpar por errar, a gente não pode se culpar de não conseguir as coisas que a gente almeja, que a gente colocou por meta nessa vida. Se a gente não consegue, a gente não pode se frustrar. Quer dizer, a gente vai se frustrar, com certeza, a gente vai se frustrar, mas não vai fazer disso desistir por conta disso. Vamos tentar mais uma vez, vamos recomeçar, vamos tentar novamente. E é isso que Santo Agostinho mostra. Vamos novamente tentar, vou pensar, o que eu fiz hoje?
eu tentei mais um pouquinho, dei mais um passinho. Olha, hoje eu não consegui, hoje eu comi um chocolate, mas eu não comi uma barra inteira, eu comi só um pedacinho. Olha que avanço legal. Deixa eu elogiar o que eu fiz de bom, né? Hoje eu não bebi tanto, eu bebi só um golinho, né? Há 2 dias já que eu não faço isso. Ai, que legal, vou tentar mais outro dia. Hoje eu também não consegui, mais um dia que eu não consigo. Então, é no dia a dia, é no minuto a minuto, é no passinho a passinho, né? Então, é na vigilância constante, né? É no dia a dia. É porque eu não vou... É que nem eu estava falando, a gente fica se comparando e eu quero metas, né, muito altas muitas vezes. Então, eu quero emagrecer 40 quilos. Caramba, eu não vou emagrecer 40 quilos numa semana, num mês, mas eu posso emagrecer 100 gramas numa semana. Vou comemorar isso. E isso é muito legal. Mas eu estou tentando e não vou desistir. Né? E a cada passinho que eu der é uma conquista que eu estou dando. É assim que se faz no NA, no AA, é um passinho por vez. Então, esse vício eu posso eliminar, né, substituindo algumas coisas por coisas boas, trazendo uma autoestima, me valorizando, me amando. Jesus nos ensinou isso. Amar ao próximo como a mim mesmo. É o auto-amor. É me valorizar. É eu ter uma boa estima de mim mesmo. Eu gostar de mim. Né? Eu me valorizar. Né? É eu acreditar que eu vou conseguir. Onde que alguém falou para mim, em algum lugar do passado, que eu não ia conseguir? Né? Onde que está, né, que aquela voz que está lá no passado, que não vai conseguir, não vou dar conta, não dou para isso, não vou... Não. Algum lugar, vamos tentar deixar isso para trás e mudar isso em mim, cancelar isso daí e reprogramar minha mente. Eu não estou conseguindo, preciso de ajuda. Eu não consigo sozinha, vou deixar meu orgulho de lado, vou ter humildade de buscar ajuda. Porque todas as pessoas que são viciadas falam assim, eu sei disso, eu sei, eu paro quando eu quero, eu consigo, faço isso, eu sei que eu vou conseguir, eu estou fazendo isso porque eu sei, a hora que eu quero eu paro, né? A hora que eu quero eu paro. Mas aí é por quê? Porque não aceita, né? Não aceita que precisa de ajuda. O orgulho é muito grande, né? O orgulho é muito grande. Então, a gente tem que ter a humildade de, primeiro, aceitar que precisa de ajuda. Gostar da gente mesmo, querer o bem da gente mesmo. É o auto-amor, a autoestima. Querer ver que Deus nos ama. Nós somos muito bem-quistos, nós somos preciosos. Nós temos a semente, nós temos a centelha divina dentro de nós. Nós temos o amor de Deus dentro de nós. E isso jamais, ninguém tira isso de nós. E vamos deixar que isso brilhe em nós. Vamos nos valorizar, né? Não vamos deixar ninguém pisar em nós. Vamos deixar esse amor vibrar. Não vamos deixar ninguém acabar com isso. Que Deus nos está dando essa oportunidade de reencarnarmos para nos melhorarmos. Vamos acreditar que Jesus está conosco.
Ele nos ama, né? Amar a nós para podermos amar aos outros. E quando a gente perceber isso, e quando a gente começar a tentar fazer, ajudar ao outro e reconhecer que o outro precisa de ajuda, e eu poder ajudar o outro, nossa, que alegria! Eu poder fazer o bem para o outro, aí eu vou estar me ajudando. E aí é um ciclo que vai só aumentando o amor, a caridade, né? Então, a coisa mais linda do mundo é a gente poder ajudar a nós e aos outros. Isso não tem preço, não tem o que vale, né? Esse reconhecimento de que somos preciosos, de que temos em nós o amor de Deus. E quando a gente reconhecer isso, nós vamos passar a ajudar aos outros e a nós mesmos. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês, né? Que a gente possa aproveitar todo esse tempo que a gente está tendo, todas essas palestras, essa chance que as igrejas, os templos, as casas espíritas, o Maria Amélia está dando essa oportunidade bendita de todos os dias a gente poder entrar em contato com Jesus, com o Evangelho, de trazer para dentro dos nossos lares essa oportunidade bendita, né? De fazer as orações, de a gente perceber o quanto somos importantes, né? O quanto Jesus nos ama, o quanto nós podemos fazer o bem para os outros e isso nascer em nós, né? Brilhar essa luz que está dentro de nós, né? O quanto a gente pode fazer o bem e receber, o quanto isso vai nos fazer bem, e aí a gente poder sair desse vício de tantas coisas ruins que a gente pode transformar em nós em coisas boas, tá bom? Então é isso que eu queria ter deixado de mensagem, né? Do amor, uma mensagem de esperança, a mensagem de fé, que a gente pode mudar. Podemos mudar o mundo, porque podemos mudar a nós mesmos, tá bom? Então agora eu vou convidar vocês todos a fazer a prece e depois quem está conectado aqui através da Casa do Maria Amélia, que é essa casa abençoada que a gente trabalha, né? E quiser ouvir os recados aqui do Ricardo, dessa casa do Maria Amélia, então eu convido que fiquem e participem aqui da finalização que o Ricardo vai fazer. Então agora eu convido vocês todos a fecharem os olhos. Eu agradeço muito a presença de todos pela participação e peço que agora elevemos novamente nossos pensamentos ao alto, em gratidão a toda a espiritualidade amiga, a Jesus nosso Mestre. Vamos fazer as nossas vibrações de paz, de amor, por todos os nossos irmãos necessitados, a todos aqueles que se encontram angustiados, em aflições do corpo físico, do corpo espiritual, a todos aqueles que se encontram nos hospitais, internados, trabalhando, a todos aqueles que se encontram em situações de rua, que estão perdidos, que ainda não escolheram o caminho do bem, que Jesus possa envolver a todos em muita luz, em muito amor, que possamos todos fazer nossas vibrações e que possa sair de nós a luz, a paz, que possa sair dos nossos corações a força e a coragem para seguirmos em frente
e encontrarmos o caminho do bem e do amor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos, que tenhamos uma boa noite, graças a Deus. Muito obrigada.